Dando continuidade à nossa matéria de hermenêutica, página de número 73, a hermenêutica da literatura poética e dos profetas. No Antigo Testamento temos uma composição de livros poéticos e profecias. Embora os profetas em algumas ocasiões tenham se utilizado da poesia para transmitir suas mensagens, procuraremos fazer uma distinção, atentando para as divisões básicas do Antigo Testamento que posiciona os livros poéticos de Jó a Cantares e os livros proféticos de Isaías a Malaquias, lembrando sim que Jó é uma poesia. E esse capítulo, ou estas aulas, ou esse vídeo, agora em diante, nesse momento, está dividido em duas partes, observando a hermenêutica da literatura poética e das profecias no Antigo Testamento. É um fato muito importante: as poesias, por mais que tenha literaturas poéticas no Antigo Testamento, elas também carregam uma carga profética, claro. Literatura poética, página de número 73. O poema era utilizado nas culturas orientais como meio de preservar a história dos povos. Em Israel, a poesia era apreciada como meio de aprendizagem. Muitas coisas que eram suficientemente importantes para serem lembradas eram consideradas apropriadas para a composição na forma poética. Os antigos entendiam, povos orientais entendiam, que se você apresentasse uma verdade, uma informação, uma dissertação, um ditame, uma ordem em forma poética, ela seria melhor absorvida. Essa é a métrica, porque existe tanta poesia, digamos, nesse sentido. Então, a composição dos poemas se dava por meio de um ritmo, chamado de métrica, e de uma estrutura, chamada de paralelismo. Então, Deus falou ao seu povo através desse estilo literário, numa época em que ler e escrever eram habilidades raras. Os israelitas achavam relativamente fácil memorizar e relembrar coisas que eram compostas em forma de poesia, aquilo que eu já citei para vocês. Na página 74 continua esse ponto introdutório. Então, portanto, vamos ver algumas observações que ajudarão o intérprete a entender melhor os textos poéticos das Sagradas Escrituras. A poesia hebraica, ela contém paralelismo. Então, os poemas eram palavras inspiradas por Deus através do coração do poeta. Devemos tomar cuidado no exercício de interpretar os textos poéticos para não encontrarmos significados especiais em toda palavra ou frase, em que o poeta não teve a mesma intenção. Ou seja, o que está dizendo aqui? Não temos que inventar absolutamente nada. É dizer exatamente o que o poeta, nessas literaturas poéticas, quis dizer. Então, a natureza da poesia hebraica sempre envolve paralelismos. E uma das formas de expressão é o paralelismo sinonímico, em que a segunda linha repete ou reforça a ideia da primeira linha. Exemplo, Salmo 114, versículo 1. Olha o que diz. A expressão paralelismo sinonímico. O Salmo 114 que vai dizer para nós alguma coisa nesse sentido. Olha só. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro. Quem é Israel que sai do Egito? É a casa de Jacó. Quem é a casa de Jacó que sai do Egito? É Israel. Vocês atentaram o paralelismo que acontece aqui?
Então a intenção do poeta é falar da saída do povo de Israel do Egito. Nota-se, Salmo 114, verso 1, nota-se nas duas linhas, ele não está dizendo duas coisas diferentes uma da outra. Embora não esteja usando termos idênticos, Israel e Jacó são a mesma coisa nesse texto, como Egito e povo bárbaro. Então ele está usando aqui duas expressões para falar de uma única verdade. Ora chamando o povo de Israel de povo de Israel, ora chamando o povo de Israel de casa de Jacó, ora chamando o Egito de Egito e ora chamando o Egito de povo bárbaro. Então é uma verdade que é mostrada com nuances paralelas diferentes. Não sei se vocês compreenderam essa questão. Então aqui outro exemplo, nós também temos aqui no Salmo de número 30, versículo de número 5. Essa poesia hebraica que contém o paralelismo. Olha o que diz o Salmo 30, verso de número 5. Pois a tua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vocês entenderam o paralelismo falando de uma única verdade? Vocês observaram? Então a literatura poética é composta também de poemas musicais. Estou aqui na página 74. Não se pode ler um poema musical assim como outro gênero, não se pode ler um poema musical assim como outro gênero literário. Ele tem a intenção de apelar às emoções mais do que os escritos como narrativas ou uma seção da lei. A ideia é estimular uma resposta do indivíduo que vai além do entendimento meramente cognitivo dos fatos, quando se coloca música nessa questão da poesia. Então, um exemplo de poema musical, evidentemente, nós estamos falando daquele livro que em hebraico nós chamamos de Sefer Tehillim. Sefer Tehillim quer dizer o livro de Salmos. E no livro de Salmos, o que está ali são canções poéticas, que são cantadas acompanhadas de instrumentos musicais. Então aqui tem um alerta, é perigoso ler os textos dos salmistas como se fosse um sistema de doutrinas. E tem gente que tira a doutrina do Salmo. Observe que a nossa lição aqui, a nossa matéria está dizendo nesse sentido. Então o fato de os Salmos abordarem algumas questões de forma musical e poética não permite que as pessoas os interpretem racionalmente, tomando de forma literal os termos usados. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês no Salmo 18, do versículo 6 até o 8. Eu vou ler o texto, observe. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Observe isso aqui. O leitor dos Salmos não pode interpretar esse cântico do salmista. Na verdade, Davi entoa esse cântico ao Senhor pela vitória sobre os seus inimigos e utiliza termos da poesia para relatar como se deu a intervenção do Todo-Poderoso. Ele simplesmente está relatando em forma de poesia uma intervenção de Deus. Eu vou aqui trazer uma doutrina que da boca de Deus sai fogo e que perto dele os carvões se acendem. Não é o caso. O Davi, ele simplesmente, olha só, ele foi livrado por Deus. Davi, me explica como foi esse livramento que você teve de Deus. O Davi está dizendo o seguinte, eu estou aqui elucubrando, ele está dizendo que em forma poética foi assim e assim que Deus me livrou. É apenas uma aplicabilidade poética de uma ação divina. Não dá para montar uma doutrina sobre isso daqui.
Não dá para você, hermeneuticamente falando, você trazer uma ideia que seja agora doutrinável à igreja na atualidade, nesse texto do Salmo de número 18. É impossível isso. É forçar a analogia, é forçar o texto a dizer coisas que o texto, evidentemente, não está falando. Esse é o caso. Então, na página 75 ainda, o vocábulo da literatura poética é, em grande parte, metafórico, o que a gente acabou de ver aqui no Salmo de número 18, repetindo esse textual aqui. O vocábulo da literatura poética é, em grande parte, metafórico. O intérprete deve atentar para o uso comum de metáforas e buscar sua verdadeira intenção. Salmo 114, versículo 4. Olha só o que diz. Os montes saltam como carneiros. Irmãos, os montes saltam como se fossem carneiros? Lógico que isso aqui é uma metáfora. Ele mostra uma forma de louvar ao Senhor pelos milagres que acompanharam o êxodo. Deus é visto de modo variado como pastor, fortaleza, escudo e rocha. Dessa forma, é extremamente importante compreender a metáfora e o que ela significa. Então, sim, a literatura poética, ela vai aparecer em várias ocasiões em forma metafórica. E o exegeta, o hermeneuta, aquele que quer interpretar a Bíblia de forma correta, ele tem que estar atento a essas questões. Interpretando os textos proféticos. Os livros dos profetas compõem a maioria entre as categorias existentes na Bíblia. Ao todo, são 4 grandes profetas e também são 12 profetas menores. Sem dúvida, trata dos textos mais difíceis de serem interpretados ou lidos com entendimento. A causa disso diz respeito à falta de clareza quanto à sua função e forma. E aqui a gente vai ver alguns cuidados que o intérprete deve tomar quando ler os textos proféticos das Escrituras. A gente, primeiramente, um cuidado que a gente deve ter é o seguinte: as profecias não eram somente predições de um futuro distante. Tem profecia que era para aquele momento. Segundo, a gente tem que entender o contexto geral das profecias, porque é que aquela determinada profecia está naquele contexto e o que ela significa. Terceiro, a gente tem que entender também o contexto específico das profecias. Aquela profecia, o contexto dela. Por que é que está acontecendo? Por que é que foi dita? Para quem que foi dita? Contexto específico das profecias. Quarto, a gente deve entender também as formas literárias das mensagens proféticas. E aqui, finalmente, temos uma questão para reflexão de todos, na página de número 79, que diz o seguinte: os textos poéticos e os proféticos estão entre os mais difíceis de serem interpretados em virtude do uso constante da linguagem figurativa. E é uma grande verdade. E aqui a pergunta é reflexiva para nós. Quais ferramentas podem auxiliar o leitor na busca pela compreensão do real sentido desses textos? Essa questão é muito importante que a gente leve a efeito para entendermos um pouco mais. Página 81, finalmente, o capítulo de número 4, interpretando os evangelhos. Embora algumas pessoas acreditem que os evangelhos são de fácil interpretação, entenda isso aqui, é necessário atentar para alguns detalhes. Primeiro, as características dos evangelhos. Ao ler os evangelhos, o intérprete observará, embora tratem da vida e do ministério do Senhor Jesus, os escritores tiveram características particulares que podem claramente ser percebidas nos termos utilizados e no destinatário dos seus escritos. E um fato aqui importante: evangelho é um só, apenas um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só que ele é enxergado de 4 maneiras diferentes. E, em particular,
tem os 3 evangelhos que a gente chama de sinótico, evangelho semelhante, Mateus, Marcos e Lucas. E tem um evangelho que é diferenciado, que é o evangelho que o apóstolo João escreveu. E claro que todos os 4 estão falando da mesma pessoa, 3 com visões muito parecidas e um com uma visão um tanto quanto diferente.